Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. E este Deus, Ele está presente aqui nesta noite no nosso meio. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor. Mateus capítulo número 25, o verso de número 13. Mateus capítulo de número 25, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero glorificar o Senhor, porque o Senhor, Ele tem uma promessa na minha e na sua vida. E uma dessas promessas que o Senhor fez para nós é que Ele voltaria para buscar cada um de nós. Aleluia. Nós não somos como aqueles filhos que não têm pai. Nós não estamos numa casa onde está aqueles filhos que não possuem pai. Mas nesta noite nós estamos morando em uma casa onde nós temos um pai cuidando de cada um de nós. E quando eu estava lendo este capítulo de número 25, se você for observar no capítulo anterior, capítulo de número 24, o Senhor Jesus, Ele vem demonstrando ali os sinais que viriam a acontecer para demonstrar ao seu povo que os fins dos dias estavam chegando. E o Senhor, Ele fala que a sua volta, Ele será semelhante aos dias de Noé. Ou seja, nos dias de Noé, muitas pessoas estavam vivendo uma vida normal. Nos dias de Noé, estavam se casando. Nos dias de Noé, as pessoas estavam se alimentando. Nos dias de Noé, as pessoas estavam trabalhando. Mas de repente, muitos ali foram pegos de surpresa. E o Senhor, Ele nos mostra que a volta dele será desta maneira. Enquanto muitos estão fazendo muitas das coisas, muitos estão trabalhando, muitos estão fazendo as suas coisas, e não estão prestando atenção nos sinais, e não crerem nos sinais. A volta dele será igual quando ele veio nos dias de Noé. Enquanto muitos achavam que não iria acontecer nada, de repente veio o dilúvio do Senhor e toda a humanidade ela foi destruída. E assim o Senhor Jesus está dizendo: assim será a minha volta. Enquanto muitos estão se casando, muitos estão se alimentando, muitos estão trabalhando, mas muitos estão desapercebidos e não creram na minha palavra quando eu disse que eu vou voltar. Assim será a minha volta. Enquanto muitos não estão desapercebidos, eu estarei voltando e muitas pessoas serão pegas de surpresa. O Senhor, no capítulo de número 24, no versículo 42, ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Portanto, vigiem. Vigiar, irmãos, é eu e você, nós permanecermos em alerta total. Vigiar é eu e você sempre estarmos olhando para os sinais que Jesus falou acerca da sua volta. Vigiar é nós estarmos prestando atenção em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor.
Vigiar é ter os nossos olhos voltados ao Senhor todos os dias. Vigiar é não nos ausentar da presença do Senhor, mas é estar cada dia mais firmados na presença do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele fala para nós nesta noite: vigiar, permanecer sempre alerta. Não é somente um dia, não é somente outro dia, não. Mas Ele diz: permaneça sempre alerta, porque vai chegar um dia em que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Imagina um soldado que está numa batalha. E este soldado, ele tem lá seu escudo e sua espada. Mas este soldado, de repente, ele, por uma distração, ele acaba abaixando a sua espada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que esse soldado que abaixou a sua espada, ele se tornou um soldado, deixou de ser um soldado vigilante. E tem muitas pessoas que estão passando nesta mesma situação, por causa das dificuldades, por causa das situações, tem abaixado a sua guarda, tem deixado de estar vigilante na presença do Senhor. Mas o Senhor nesta noite, Ele tem falado ao nosso coração, para eu e você, voltarmos a sermos vigilante na presença do Senhor. Vigilante como um sentinela, que está posto ali no seu posto, olhando para ver se o inimigo ele não vem. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda em derredor. Ele anda buscando aqueles a quem ele quer tragar. E se nós não tivermos vigilante, com certeza ele irá achar uma brecha, irá destruir a nossa vida. Mas se nós estivermos com a nossa vida vigilante no Senhor, olhando para o Senhor, certamente o inimigo ele pode andar em derredor da nossa vida, querendo derrubar a mim e a você, mas ele não conseguirá derrubar a nossa vida, porque eu e você nós estaremos vigilantes e sendo guardado e protegido pelo guarda de Israel. O Senhor é aquele que nos guarda, irmãos. O Senhor é aquele que nos protege. Não adianta a gente estar disperso. Se nós estivermos dispersos, o inimigo ele vai vir e vai nos destruir. Mas se nós estivermos com a nossa vida vigilante no Senhor, Ele pode vir e Ele não vai conseguir nos destruir, porque o Senhor Ele está nos guardando e nos livrando de todo o mal. Hoje você está aqui porque o Senhor Ele tem te guardado todos os dias da sua vida. Porque se o Senhor desse oportunidade para o inimigo, deixasse o inimigo fazer o que ele quer, o inimigo já tinha destruído toda a humanidade. Porque poder ele tem para isso. Mas se hoje nós estamos vivos, é por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Porque Deus ele nos amou, porque Deus ele é bom, e Deus ele tem nos protegido contra toda cilada do Satanás. Aleluia, Deus tem nos protegido todos os dias, em todas as situações. Quantos livramentos no nosso dia a dia Deus ele nos tem dado. Por isso hoje nós estamos vivos. O salmista certa vez ele diz: eu me deito e eu durmo e eu acordo, porque o Senhor ele tem me sustentado. Oh, glória a Deus! Sabe por que nós levantamos da nossa cama? Porque o Senhor ele tem sustentado a minha e a sua vida a cada dia. Porque o Senhor ele é bom, ele é maravilhoso. Porque o Senhor ele tem cuidado dos seus até os dias de hoje. Porque o Senhor ele não tem deixado faltar nada para mim, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Neste capítulo de Mateus 25, o Senhor ele tem como propósito mostrar que quando o Senhor vier, muitas pessoas que estão servindo Ele irão entrar
e se encontrar com o seu noivo. Irão entrar pela porta, irão se encontrar com o seu noivo. Mas muitas também, daquelas que estão servindo Ele, algumas delas, das igrejas, infelizmente não terão essa oportunidade. Muitas irão entrar, e o Senhor nos mostra aqui neste texto que muitas ficarão de fora. Muitas serão levadas e serão lançadas nas trevas onde há fogo e há ranger de dente. Mas desde já eu já quero crer nesta noite que esta igreja, que foi alcançada pelo Senhor Jesus, eu quero crer que neste lugar, quando chegar aquele grande dia, onde haverá uma separação, eu quero crer que todos os irmãos que estão aqui nesta noite, e aqueles que não puderam estar também, que todos que fazem parte desta igreja, estarão naquele grande dia, quando a porta se abrir, entrarão pela porta, irão encontrar com seu noivo, aleluia. Eu quero crer que nenhum de nós iremos se perder, que nós não vamos estar ali naquele dia, aleluia, ouvindo do Senhor, aleluia, outra palavra a não ser Ele dizendo: entra para você, entra aqui neste lugar, para que você aproveite deste banquete que eu tenho preparado para você. Eu quero crer que esta igreja estará naquele grande dia, participando de um grande banquete, um banquete o qual o Senhor tem preparado para a sua igreja, um banquete o qual o Senhor já foi preparar, porque Ele disse: eu vou preparar um lugar para você, mas eu vou voltar para vos buscar. Eu creio que o banquete já está sendo preparado, e o Senhor, Ele já está para voltar, para buscar eu e você, para fazermos parte daquele banquete, junto com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto, ele nos mostra que o noivo, ele irá voltar. O noivo irá voltar para buscar todos aqueles que estiverem preparados. Aqueles que não estiverem preparados, a palavra diz que irão para o lago de fogo, onde há choro, onde há ranger de dentes. Mas aqueles que estiverem preparados estarão participando do banquete do Senhor. Neste capítulo de número 25, o Senhor, ele vem falando de duas parábolas. As parábolas das 10 virgens e a parábola dos talentos. E a parábola das 10 virgens nos mostra que somente a expectativa, ela não pode nos levar à salvação. Que nós precisamos, além da expectativa, nós precisamos ter uma vida preparada. E quando nós olhamos essa parábola das 10 virgens, nós vamos ver que há uma grande semelhança entre essas 10 virgens. Nos versículos de número 1 e 25 mostra isso. Mateus 25, 1 vai dizer: o reino dos céus, pois será semelhante às 10 virgens, que preparam as suas candeias e saíram para encontrar-se com seu noivo. O verso de número 5 diz: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Quando nós lemos aqui esta parábola, nós vemos que há uma grande semelhança entre as 10 virgens. Todas as 10 eram virgens, ou seja, não tiveram contato com homem algum. Todas as 10 eram puras. Isto aqui, esta pureza, ela nos mostra, ela nos simboliza representando a igreja de Jesus, que é pura e sem mácula.
Outra semelhança que elas tinham é que todas elas saíram ao encontro do noivo. E o noivo aqui representa o nosso Senhor. Todas as 10 virgens, elas tinham saído para o encontro do noivo. Todas as 10 estavam com grande expectativa para se encontrar com o noivo. Todos queriam se encontrar com o noivo. Todos desejavam se encontrar com o noivo. Todos foram ao encontro do noivo. Todos estavam em busca do noivo. Todas elas levaram as suas candeias para iluminar o caminho, pois já era noite. Todos consigo levaram as candeias, porque a candeia, ela precisava iluminar o caminho para que elas pudessem ver. Porque já era noite, e sem a candeia elas não conseguiriam ver o caminho. Então elas levam consigo as suas candeias, cheias de azeite. Porque naquele tempo, as candeias elas eram acesas por causa do azeite. E sem o azeite, sem o óleo, as candeias elas não poderiam iluminar o caminho. E naqueles dias elas estavam caminhando à noite, e elas estavam indo ao encontro do Mestre, e elas levaram todas elas as suas candeias. Outra semelhança é que todas elas adormeceram. As 10 virgens que estavam indo ao encontro do Senhor, ao encontro do seu noivo, elas adormeceram, elas pegaram no sono, porque o seu noivo demorou em chegar. Quando nós olhamos para essa semelhança, nós vemos que todas as 10 virgens eram virgens. Todas elas estavam indo ao encontro do noivo. Todas elas estavam levando as suas candeias. Todas elas estavam buscando o seu noivo. E todas elas dormiram à espera do seu noivo. Mas quando nós vemos aqui essa parábola, nós vemos que 5 delas foram salvas. Ou seja, 5 delas conseguiram entrar pela porta e participaram do banquete junto com seu noivo. Mas outras 5 delas, no versículo de número 12 diz: outras 5 delas, o noivo respondeu para elas: não os conheço. O Senhor disse que quando o reino de Deus ele vier, será semelhante a essas 10 virgens. No versículo de número 1, ele diz: o reino dos céus, pois será semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nesta noite eu quero dizer para o nosso coração, apesar de haver muita semelhança, naquelas 10 virgens, apenas 5 puderam entrar no banquete. Apenas 5 puderam entrar pela porta e encontrar com o seu noivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas da igreja de hoje, em geral, da igreja em geral, muitas pessoas como aquelas 10 virgens, algumas entrarão para se encontrar com o seu noivo, mas outras não conseguirão encontrar com o seu noivo. Apesar de haver muita semelhança, apesar de todos parecerem ser crentes, apesar de todos vestirem de uma maneira que demonstram ser crentes, apesar de falar como crente, apesar de andar como crente, mas quando chegar aquele dia, o Senhor, Ele conhece a cada um de nós. E muitos entrarão pela porta,
mas muitos delas não conseguirão entrar pela porta. Apesar de todos dizerem que são crentes, apesar de todos dizerem que creem em Jesus, quando chegar naquele dia, o Senhor Jesus vai responder: eu não te conheço. Eu não conheço você. Eu não conheço quem é você. Eu não conheço quem é você, porque você não faz parte das 5 virgens que são prudentes. Eu quero dizer uma palavra para nós nesta noite. Irmãos, que nós venhamos estar vigiando. Que nós venhamos estar com uma atenção estrita. Vigilância total. Porque o inimigo, ele não está para brincar. O inimigo, ele quer impedir que eu e você chegamos lá nos últimos dias e encontremos com o nosso noivo. Mas eu quero dizer para o nosso coração nesta noite, que esta noite nós começamos a estar com a nossa vida vigilante no Senhor. Não comece a olhar para as dificuldades. Não deixe as dificuldades tirar os seus olhos do foco, que é Cristo Jesus. Não deixe a situação fazer com que você venha tirar os seus olhos daquele quem você tem que buscar, que é o Senhor Jesus. Mantenha-se vigilante como o soldado está vigilante. Não abaixe a sua espada, mas mantenha a sua espada levantada. Continue guerreando, porque um dia o noivo ele vai chegar. Um dia o noivo ele vai chegar, e todos aqueles que estiverem lutando como soldado vigilante entrarão pela porta, e o Senhor vai dizer para você: entra e venha, aleluia, venha e participe deste banquete que está preparado para você. Sente comigo à mesa, venha participar comigo dessa refeição, venha comer comigo nesta noite, sente do meu lado, sente comigo, meu irmão, sente comigo, minha irmã. Vamos participar de um banquete hoje, e este banquete será diferente, não será como um banquete aqui nessa terra, porque este banquete será lá na eternidade, um banquete na eternidade. E sabe qual é a boa notícia disso? Porque lá você poderá, aleluia, aproveitar todo este banquete, aleluia. Aqui as dificuldades muitas vezes não deixam você comer, aqui as dificuldades muitas vezes te impedem de você se alimentar. Você diz: não consigo comer, porque a tristeza está muito grande no meu coração. Mas lá a palavra diz que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. Lá você estará sentado à mesa com o Senhor, participando do banquete juntamente com o seu Senhor, e você será servido pelo seu Senhor. Por isso não vamos, irmãos, perder a nossa força. Continuemos vigilante, olhando para o nosso Senhor, porque o noivo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Quando eu vejo esta parábola, nós vemos que há 5 daquelas virgens, que apesar de ter uma grande semelhança entre elas, 5 delas havia uma diferença crucial, porque 5 delas, elas não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas porque, apesar de levarem as suas candeias, apesar de estar levando a candeia para iluminar, mas elas não pensaram em levar o óleo. Elas levaram somente a candeia. E não adianta nós estarmos esperando o noivo, se nós não estivermos levando o óleo.
nós precisamos estar levando a candeia e o óleo junto. Quando se fala de óleo na Bíblia, se fala da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não pode faltar na nossa vida. Não podemos estar vazio do Espírito Santo de Deus. Não pode faltar a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo diz, em Efésios 5,18, ele diz: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu não sei do que você veio se encher nesta noite, mas nesta noite o Senhor está nos convidando a nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco através de sua palavra, que eu e você precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, e não podemos deixar que a nossa vida, como ela venha se esvaziar da presença de Deus. Eu e você, nós precisamos estar cada dia mais nos enchendo da presença de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, você diz para o Senhor: Senhor, mas eu estou vazio, eu não estou conseguindo me encher da presença de Deus. Mas Deus, Ele pode encher a sua vida da presença dEle. Deus, Ele pode te encher nesta noite do Espírito Santo de Deus. Você pode sair daqui desta noite diferente da maneira que você entrou. Quem sabe por causa das situações você está passando, você não tem mais buscado a presença do Espírito Santo. E quando nós deixamos de buscar, vai se esgotando, vai diminuindo, e chega uma hora que se esvazia a presença. Mas quando nós começamos a buscar a presença, mais nós vamos nos enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. E hoje, esta noite, é a noite que o Senhor preparou para mim e para você. Hoje o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos encher da presença do Senhor. Hoje Ele está aqui nesta noite, o Senhor Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para encher a nossa vida, para encher a sua vida. Se você porventura nesta noite precisa ser cheia por Ele, ser cheio por Ele, fale com Ele nessa noite. Você tem liberdade. Você pode falar: Senhor, me encha. Confesse para Ele. Reconheça que você precisa dEle. Diga para Ele: Espírito Santo de Deus, me encha nesta noite da sua presença, porque eu sou dependente do Senhor. Sem o Senhor eu não posso fazer coisa alguma. Sem o Senhor eu não vou conseguir chegar a lugar algum. Espírito Santo de Deus, me encha nesta noite e me ajuda a continuar a caminhar na sua presença. Me encha nesta noite, que eu venha sair daqui desta noite transbordando da sua presença. Começa aí nesta noite a encher, Espírito Santo. Vai encher nos corações nesta noite, Espírito Santo. Todo aquele coração que entrou aqui nesta noite enfraquecido, quem sabe com seu coração preocupado por alguma situação. Eu não sei como está a situação desse irmão, Espírito Santo, mas o Senhor conhece cada coração que está aqui nesta noite. Espírito Santo, vai enchendo a cada coração nesta noite. Encha de fé, encha de fé. Talvez alguém aqui entrou nesta noite com seu coração, com a sua fé enfraquecida, mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha trazer um renovo da sua fé. Você saia daqui, aleluia, acreditando que você pode andar por cima das águas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Acreditando que você possa ser o próximo a ser usado, a abrir o mar, aleluia. Você saia daqui acreditando no milagre do Senhor, que o Espírito Santo nesta noite, Ele venha renovar a sua fé nesta noite.
Aleluia. Vai enchendo nesta noite, Senhor, os nossos corações, porque nós somos falhos, Senhor. Senhor, porque com as nossas forças nós nada podemos fazer. Mas quando o Senhor está presente na nossa vida, Senhor, nós tudo podemos fazer, Senhor. Nós podemos fazer todas as coisas, nós podemos fazer milagre, nós podemos fazer maravilhas, porque o Senhor diz, Pai, que o Senhor nos daria esta capacidade, Senhor, de fazer as mesmas coisas que o Senhor fez. Senhor, por isso vai enchendo a nossa vida, para que nós venhamos levantar as nossas mãos e pessoas venham ser curadas. Senhor, vai enchendo as nossas vidas, para que nós venhamos abrir a nossa boca e coração possam ser transformados. Senhor, vai enchendo a nossa vida, para que onde a gente for, as pessoas venham olhar para nós e venham dizer: você é diferente. Senhor, vai enchendo a nossa vida nesta noite, nos esvazia de nós, Senhor, nesta noite, e nos encha de Ti nesta noite. Se for necessário, Senhor, que eu venha diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer, Pai, em cada vida aqui nesta noite, Senhor. Encha-nos, Senhor, nesta noite, Pai, com Teu poder, Pai. Oh, Senhor Jesus maravilhoso, Senhor Jesus glorioso, poderoso e fiel. Aquelas 5 virgens, irmãos, elas estavam se esvaziando, porque apesar de esperarem um noivo, elas não deram prioridade para buscar a presença do Espírito Santo. Apesar de acreditar que o Senhor, o noivo, iria voltar, elas não quiseram se encher as suas vasilhas do óleo, do azeite. E muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes nós deixamos de buscar, de nos encher do azeite, do óleo, da presença daquele que é eterno no nosso interior. E estas virgens, elas estavam se esvaziando porque elas não deram prioridade para buscar a presença do Espírito Santo. Elas buscavam tantas coisas, eu imagino, mas esqueceram de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Elas deixaram de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E quando a gente deixa de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, o nosso interior vai se esvaziando de Deus. Nosso coração vai se perdendo. Porque o nosso coração é enganoso. Aí entra nossas vontades na frente. Entra a vontade da nossa carne, dizendo para nós: faça isso. E aí começa uma luta tão grande. Isso porque nós estamos dando vazão para a nossa carne e estamos esquecendo de buscar o Espírito Santo de Deus. Há uma guerra tão grande entre a carne e entre o Espírito. Gálatas, se eu não me engano é Gálatas 5 que fala isso. Há uma luta tão grande. E muitas vezes nós deixamos, irmãos, de buscar a presença do Espírito Santo. Sem a presença desse Santo Espírito, nós nada podemos fazer. Sem a presença desse Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem nos encher do Espírito Santo, nós não vamos conseguir aguentar chegar até o final. Precisamos estar nos enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Mateus 7:7 diz: peçam e lhes será dado. O que você veio buscar aqui nesta noite?
O que você veio buscar realmente aqui nesta noite? Você tem a oportunidade nesta noite de pedir. O nosso Pai, Ele é tão bondoso, que Ele é diferente de um pai humano. Qual pai que o filho pedindo pão, ele dará uma pedra? O nosso Pai, Ele nos dá aquilo que a gente pede, no tempo dEle, mas Ele nos dá. O que você veio pedir para Ele nesta noite? Você tem algo para pedir para Ele nesta noite? Talvez você não está conseguindo caminhar como você gostaria caminhar na presença dEle. Então peça para Ele nesta noite, peça para Ele, me ajuda, Senhor. Me ajuda a caminhar do jeito que o Senhor quer que eu venha caminhar na sua presença. Porque às vezes há uma luta tão grande, irmãos, que nós chegamos até pensar em parar, até pensar em abandonar tudo, até pensar em desistir. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós temos fraquezas, nós temos emoções. Mas nesta noite, irmãos, peça ao Senhor, para que Ele venha te encher, te fortalecer da presença dEle. Para que quando chegar aquele grande dia, nós não venhamos ouvir a voz dEle, dizendo, eu não te conheço. Que esta noite, irmãos, nós venhamos buscar o Senhor. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor e a presença dEle. Busque ao Senhor, enquanto se pode achar. Vai chegar um dia que nós vamos querer buscá-lo. Muitos vão querer buscá-lo. Infelizmente não vão encontrar. A oportunidade de buscar é hoje. É hoje. Não deixe de buscar a presença do Espírito Santo. Busque enquanto ele pode ser achado. Enquanto 5 daquelas virgens elas foram imprudentes, 5 delas foram virgens prudentes. E foram recebidas pelo noivo. E uma das características de quem está preparado para ser salvo e entrar no banquete com o noivo é a prudência. Porque se não tiver prudência, não vai conseguir chegar. 5 daquelas virgens puderam entrar pela porta e puderam desfrutar do banquete, porque todas elas foram prudentes. Ao contrário das 5 outras que foram virgens imprudentes, essas elas tiveram prudência. Essas elas se preocuparam em levar o óleo, em levar a presença, em levar o Espírito Santo junto delas, para que quando o noivo chegar, elas não viessem ser pegas de surpresa. O que vai acontecer quando Jesus voltar é que muitos de nós seremos pegos de surpresa. E o Senhor, Ele é maravilhoso, que Ele tem nos alertado antes de acontecer, antes dEle voltar, para que eu e você não venhamos sermos pegos de surpresa. Uma pessoa que ela é prudente, ela mantém a sua candeia acesa o tempo todo. Ou seja, ela leva óleo reserva, para caso a sua candeia ela comece a se apagar, ela coloca o óleo reserva, para que a sua candeia ela não venha a se apagar, para que ela continue sempre acesa.
Sabe por quê? Porque a candeia, quando ela está apagada, numa noite, nós não conseguimos andar e enxergar nada. Para nós conseguirmos enxergar o caminho, a candeia ela precisa estar acesa. Ela não pode estar apagada. E 5 daquelas candeias estavam se apagando. Enquanto 5 delas estavam acesas, porque tinha o óleo, a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não venhamos deixar, irmãos, faltar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para que a candeia não venha se apagar. Porque se ela apagar, nós não vamos conseguir enxergar o caminho correto. Porque nós só enxergamos o caminho correto quando a candeia, a luz está acesa. E os nossos olhos conseguem enxergar. Salmo 119:5 diz: a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Talvez nesta noite a sua candeia ela esteja apagando, meu irmão. Talvez nesta noite você entrou que a sua candeia está quase apagando, de maneira que você não está conseguindo enxergar o caminho que você deve seguir. Mas eu quero dizer para você nesta noite que ainda há uma esperança. Ainda existe uma maneira de acender a sua candeia novamente. E a única coisa que pode iluminar acendendo a sua candeia neste dia de hoje é a palavra de Deus. É a palavra que pode iluminar o seu caminho. É a palavra que pode te mostrar o caminho da verdade. É a palavra que pode te convencer. É a palavra que ela pode ir até a divisão da alma e do espírito, entre juntas, entre medulas, e pode discernir toda a intenção do coração humano. A palavra que pode iluminar o seu coração nesta noite e pode te mostrar aquilo que está certo e aquilo que está errado. A palavra que pode nos trazer luz novamente à nossa vida. Nós nesta noite, nós devemos dar a devida importância à palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus não há luz, sem a palavra de Deus não pode iluminar o caminho, porque João diz que o Senhor ele é o verbo, e o verbo ele é aquele que estava com Deus, e diz que ele era a luz dos homens, ele é aquele que ilumina todo o caminho humano. Aonde tem treva, se tem a palavra, aleluia, a treva ela tem que bater em retirada. Onde tem a palavra, a treva ela não pode resistir, porque a palavra, aleluia, é aquela que pode iluminar todo o caminho que está em treva. Por isso nesta noite eu quero dizer, pela autoridade desta palavra, se alguém aqui não está conseguindo enxergar o caminho correto, que nesta noite os seus olhos serão abertos, você começará a enxergar a verdade de Deus na sua vida. Toda cegueira espiritual irá cair por terra, porque Deus irá abrir os seus olhos pelo poder da palavra de Deus, que examina todo o coração, que quebranta todo o coração, que vai entre as divisões da alma e do espírito. A palavra de Deus que muda o nosso coração nesta noite. Nós vemos aqui, além da parábola dessas 10 virgens, a parábola dos talentos. E aqui eu aprendo uma coisa aqui: os talentos eles não podem ser desperdiçados. O Senhor ele confiou os seus bens aos seus servos, sendo que 2 deles vieram e multiplicaram os talentos do seu Senhor. Mas um deles, por causa de medo, ele enterrou o talento que o seu Senhor tinha dado para ele.
E a palavra nos mostra que aquele que escondeu o talento, ele assim o fez por causa de medo. Mateus, nesse capítulo 25, versos 24 e 25 diz: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Quantas pessoas, irmãos, não estão como este homem? Deus tem dado um talento para eles, e por causa de medo tem escondido os seus talentos. Tem escondido aquilo que Deus deu para eles. Tem enterrado o talento que Deus entregou em suas mãos. Daí você diz: mas eu não tenho capacidade. Aqui nesta parábola dos talentos, quando nós vamos observar ela, nós vamos ver que todos estes 3 homens, eles eram capacitados. Pois o Senhor via neles capacidade. O Senhor só deu o talento para eles, porque o Senhor viu neles capacidade. No versículo de número 15, ele diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Às vezes nós queremos colocar desculpa, dizendo para o Senhor: Senhor, eu não tenho capacidade. Mas todos eles tinham capacidade para fazer algo para Deus. Então o que fez com que aquele homem enterrasse o seu talento não foi a sua falta de capacidade, mas o que fez com que aquele homem enterrasse o seu talento foi o medo. E o que acontece nos dias de hoje é que muitas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus por causa do medo. O medo, ele toma conta de nós. E nós escondemos o talento que Deus ele colocou na nossa mão. E nós desperdiçamos o talento que o Senhor colocou. Eu sei que cada um que está aqui tem um talento para alguma coisa. Cada um tem capacidade para alguma coisa. Deus deu um talento para cada um de nós. Agora a pergunta é: o que nós estamos fazendo com este talento? Nós estamos enterrando com medo? Ou nós estamos multiplicando o nosso talento? Porque aqueles que enterram, vai chegar um dia, quando o Senhor voltar, e o Senhor irá chamar servo mau. Mas aqueles que multiplicam, quando o Senhor voltar, irão ouvir do Senhor: servo bom e fiel. O que nós estamos fazendo com o nosso talento? Nós estamos multiplicando o nosso talento? Nós estamos fazendo aqui, com o nosso talento, aquilo que o Senhor pediu para que nós venhamos fazer? Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas aqueles que não multiplicaram o seu talento, o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Tem muita gente se achando bonzinho. E por se achar bonzinho, acha que já conseguiu a salvação. Mas ser bonzinho não garante salvação para ninguém. Ser bonzinho não demonstra que nós somos salvos.
O que garante a nossa salvação é o que eu e você estamos fazendo com o talento que Deus colocou na nossa mão. Porque o servo que foi chamado de servo bom e fiel, ele estava multiplicando o talento que Deus colocou na mão dele. Por isso ele foi chamado de bom. Mas tem muitas pessoas que estão achando que ser bonzinho, ele já está salvo. Mas para ser salvo, precisa estar colocando em prática o talento que o Senhor colocou em suas mãos. Porque às vezes nós pensamos que é só porque nós estamos no tempo da graça, nós podemos fazer o que quiser que nós seremos salvos. Mas Deus já fez a parte dele. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. Deixa você de fazer a sua parte e vai ver o que vai acontecer. Pare de fazer a sua parte e vai ver o que vai acontecer. Quero encerrar dizendo que está chegando um grande dia e que o Senhor irá voltar. Mateus 25:32 diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. Versículo de número 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, benditos de meu Pai, receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Está chegando o grande dia, a volta daquele que nos chamou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que é o pão verdadeiro que desceu do céu, o bom pastor que deu ao filho, que deu a sua vida para salvar as suas ovelhas, aquele que nos mostrou como servir, aquele que diz que um dia todo o joelho se dobrará sobre ele e toda a língua confessará quem ele é. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, aquele que seus cabelos são brancos como a lã branca, aquele que veste uma vestimenta branca, aquele que seus pés são mais reluzentes que o bronze, aquele que sai da sua boca uma espada mais afiada do que uma espada, aquele que diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Esse Jesus, ele está para voltar, para buscar a minha e sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez muitos hoje estão aguardando a chegada dos últimos dias. Estão dizendo: eu não vou fazer enquanto não chegaram os últimos dias. Deixa eu te dizer uma coisa: os últimos dias, ele já chegou. Atos 2,17 diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. Deus, ele já derramou do seu Espírito. Os últimos dias chegou. 2 Timóteo 3,1 diz: sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nós já estamos vivendo tempos terríveis aqui na terra. Hebreus 1,2 diz: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hoje o Senhor, ele nos fala por intermédio de Jesus Cristo, que é a sua palavra. Já chegou os últimos dias. Tiago 5,3 diz: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem dele testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bem nesses últimos dias. O que nós podemos ver é que muitas pessoas nesses últimos dias estão acumulando bens. Eu quero dizer nesta noite com tudo isso que já chegou os últimos dias da igreja do Senhor aqui nesta terra.
os últimos dias que nós estamos vivendo é hoje, e nós temos que estar preparados, como aquelas 5 virgens que estavam preparados. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, aleluia, nesta noite, e estar preparado para a volta do Senhor. Não esteja como aquelas 5 virgens que não estavam preparadas. Nós temos que estar nesta noite fazendo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, como aquele talento que o Senhor colocou na mão dos seus servos, e eles multiplicaram, aleluia, os talentos do Senhor. O que Ele tem colocado em suas mãos nesta noite, faça para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a adoração dEle. Tudo é para Ele, para a honra e glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Não sinta medo, mas faça para Ele. Faça o que Ele colocou em suas mãos.